O resumo do Evangelho. O Evangelho é a mensagem das boas novas de salvação em Jesus e pode ser resumido em 5 verdades básicas. Primeira verdade: todo homem é pecador. O homem foi criado com uma natureza pura, sem pecado e com plena comunhão com Deus. Entretanto, o homem não permaneceu em seu estado original. Ele pecou, causando assim uma separação eterna entre ele e Deus e entrando no estado de morte espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Segunda verdade: Deus é santo e justo. Deus é livre de pecados e impurezas, sendo totalmente puro e justo. Assim, Ele ama o que é amável e odeia o que é odioso, querendo que procedamos de certo modo e não de outro. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Por isso, o pecado do homem causou separação entre ele e Deus, pois não é possível a convivência da iniquidade do pecador com a pureza do Senhor. Afinal, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Consequentemente, a santidade de Deus faz com que ele trate o homem com justiça, condenando-o à morte eterna por causa do seu pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Terceira verdade: a vinda de Jesus foi necessária. O pecador não é capaz de restaurar sua comunhão com Deus e se livrar da morte espiritual, pois, sendo seu castigo a morte, é preciso que tal sentença se cumpra. É possível que a morte de um possa beneficiar a outros, mas a morte de um pecador não basta para a purificação do pecado de outros. É preciso que um homem perfeito e sem pecado morra para efetuar esse pagamento. Por isso, Jesus nasceu em forma humana para cumprir as exigências de Deus. Desse modo, morrendo como homem, poderia sofrer a consequência dos pecados das pessoas. Ao mesmo tempo, era necessário que tal homem também fosse Deus, para que, pela morte, sua justiça infinita e perfeita pudesse ser transmitida a outras pessoas. É por essa razão que a Bíblia afirma que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 de Pedro 3,18. Quarta verdade: Jesus morreu e ressuscitou.
Jesus, após sua vida isenta de pecados, foi entregue à morte na cruz do Calvário, morrendo por pecadores como nós, sofrendo a nossa condenação. Entretanto, não permaneceu morto. Ele ressuscitou no terceiro dia e apareceu aos seus discípulos. Essa é a base do cristianismo e a diferença entre ele e todas as outras religiões. Só Jesus, nosso Salvador, ressuscitou. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, e morreu, estava sobre ele toda a culpa dos nossos pecados. E nesse momento foi efetuado o pagamento por eles. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6. Por sua vez, a ressurreição de Jesus demonstra que sua morte foi aceita como pagamento por nossos pecados, de modo que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. O apóstolo Paulo resume dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 3 e 4. Quinta verdade: a salvação se dá somente pela fé em Jesus. Depois dessa obra de salvação, o homem pode ser salvo somente por meio da fé no Senhor Jesus, crendo que Ele é Deus, que morreu por nossos pecados e que ressuscitou dos mortos. Jesus é a única fonte da salvação, de modo que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Diferente do que muitos pensam, o homem não pode obter a redenção por meio de suas boas ações, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Quando alguém crê em Jesus e em decorrência disso o Espírito Santo passa a habitar nele, ocorre uma transformação e ele passa a ser filho de Deus mediante a fé. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Essas pessoas entram para o grupo dos que desfrutarão a vida eterna ao lado de Deus e da sua glória, enquanto os demais sofrerão o eterno juízo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Você já creu em Jesus? Já foi perdoado e salvo por Ele? Já é uma nova criatura? Já foi feito filho de Deus pela fé em Cristo?
Jesus mesmo disse que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Jesus também declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11, 27 e 28. Você já ouviu a voz desse bom pastor a lhe chamar? Você já o seguiu entregando a ele o seu caminho? A Escritura diz que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1:9. A Escritura também afirma que, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? João 11, 25 e 26. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24.